Olá pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai fazer aquela revisão caprichada num dos temas que mais aparecem em provas de concurso. Vamos juntos aqui desvendar os detalhes da tentativa criminosa para garantir aqueles pontos que, olha, fazem toda a diferença na aprovação para delegado. Então vamos lá. Esse aqui é um daqueles assuntos que dão um nó na cabeça de muita gente, mas a ideia hoje é deixar tudo bem claro sem nenhuma dúvida. Entender essa diferença é o que separa quem está realmente preparado de quem acaba caindo nas pegadinhas da banca. Certo? Para começar, vamos construir nossa base. É fundamental dominar esses dois tipos de tentativa antes de a gente ir para os detalhes mais complexos, que são justamente os que as bancas adoram cobrar. De um jeito bem geral, a diferença principal é a seguinte: o agente conseguiu fazer tudo o que ele tinha planejado? A execução foi até o fim ou foi interrompida no meio? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Bom, aqui a gente tem a tentativa imperfeita, que também é chamada de crime inacabado. O nome já diz tudo, né? A ação não chegou ao fim. Vamos ver qual é a chave para identificar isso na hora da prova. A ideia aqui é bem simples, na verdade. A execução foi interrompida. O agente foi impedido de fazer tudo o que queria. Ele não conseguiu, digamos, esgotar os meios que eles tinham para cometer o crime. Pensa nesse exemplo do João. O plano era dar 5 tiros. Ele só conseguiu dar 2 antes de ser parado. Ou seja, faltavam 3 balas. O plano dele foi cortado no meio, ele não esgotou os meios que tinha. Isso é um caso clássico, de livro, de tentativa imperfeita. E agora, olha a diferença. Aqui, a gente tem o crime falho. Percebe? Nesse caso, o agente fez tudo o que ele se propôs a fazer. A execução, do ponto de vista dele, está completa. Então, um ponto crucial aqui é esse. A parte do agente foi concluída. Ele esgotou os meios que tinha, mas alguma coisa, um fator externo, impediu o resultado final de acontecer. E esse exemplo é perfeito para ilustrar o conceito. A Maria usou tudo o que tinha, todo o veneno foi colocado na bebida. Ela esgotou os meios dela. Mas o crime falhou por causa da intervenção do colega. A ação dela foi perfeita, mas o crime, em si, foi falho. Ok, a teoria a gente entendeu. Mas por que essa diferença é tão importante na prática? A resposta está aqui, no impacto direto que isso tem na pena. É nesse ponto que o conhecimento se torna decisivo para um futuro delegado. A própria lei dá essa margem para reduzir a pena de 1/3 a 2/3. Mas afinal, o que define se essa redução vai ser a maior ou a menor possível? A chave é o quão perto o agente chegou de consumar o crime. O critério é o tal do iter criminis percorrido. Basicamente, quanto mais perto ele chegou do sucesso, menor vai ser a redução da pena. Essa tabela deixa tudo bem claro. Quanto mais longe da consumação a gente parou, como numa tentativa imperfeita, maior vai ser o prêmio, digamos assim, com uma redução maior. Agora, quem chegou bem pertinho, numa tentativa perfeita, recebe a menor redução. Agora sim, vamos para a parte que derruba muito o candidato. A diferença entre tentativa imperfeita e desistência voluntária. A linha que separa os dois é bem fina, mas a consequência jurídica é completamente diferente. O fator decisivo aqui é a voluntariedade. A pergunta de ouro é: o agente foi impedido de continuar ou ele escolheu parar, mesmo podendo ir em frente? A resposta para essa pergunta muda absolutamente tudo. Olha, essa é a frase para memorizar, para colar na parede. É o jeito mais simples de acertar a questão sempre. Se o agente para porque quer, é desistência. Se um fator externo impede ele de continuar, aí é tentativa. Não tem erro. Certo, agora é a hora da verdade. Vamos aplicar tudo isso que a gente viu numa questão real de concurso, da banca Fundatec, que cobra exatamente esse raciocínio. Dá uma lida com calma, pensa no nosso passo a passo. O agente fez tudo o que podia, ele foi impedido ou ele parou porque quis? Qual seria a resposta correta aqui? Se a escolha foi a letra C, parabéns! O raciocínio está certinho. Agora, vamos entender em detalhes o porquê dessa ser a resposta. É um caminho lógico, percebe? Primeiro, a gente vê se o agente terminou as ações dele. Segundo, classifica a tentativa. E terceiro, aplica a regra certa da pena. Simples e direto ao ponto. Entender por que as outras alternativas estão erradas é tão importante quanto saber a certa. Isso ajuda a fixar o conhecimento e evita erros parecidos no futuro. Cada uma das opções erradas tem um erro conceitual bem específico que a gente acabou de esclarecer.
A A confunde com desistência, a B erra o tipo de tentativa e a D aplica a consequência jurídica, que não tem nada a ver com o caso. Então, é bom lembrar, o ponto de partida é sempre esse. Os atos de execução foram concluídos ou foram interrompidos. A resposta para essa pergunta é a chave que abre todas as outras portas: o tipo de tentativa, a redução da pena e a diferença para os outros institutos. Dominar essas distinções, pessoal, é um passo gigantesco para a aprovação. Continuem praticando esse método de análise, porque a nomeação é construída justamente no domínio desses detalhes. Até a nossa próxima análise!